Olá, seja muito bem-vindo a mais um Corecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia. Eu sou o Marcos Evangelista, estou aqui na presidência do nosso conselho e hoje estou muito satisfeito que estamos aqui com um convidado muito especial, o deputado estadual Jorge Lins, que veio aqui conosco debater o projeto de lei número 258, que institui a criação da educação financeira na escola pública. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom, eu quero aqui primeiramente dar meu boa tarde e cumprimentar todos que estão nos acompanhando aqui no Corecast. Agradecer você, Marcos, que é o presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas. Agradecer aqui também a presença do meu amigo Judá Torres, que é um grande economista, que é conselheiro, da mesma forma o Erivaldo também, que é conselheiro da Corecon. Estamos aqui no Corecast, é um prazer poder estar aqui, falar de um assunto que me entusiasma muito, que é a educação financeira. E mais especificamente nas escolas, porque o tema do meu projeto de lei é exatamente a implementação da educação financeira nas escolas, uma vez que a gente entende que a educação financeira não tem que se restringir só nas escolas, na infância, mas nós, enquanto adultos, temos que estar aprendendo. Tem muitos adultos que são analfabetos funcionais de educação financeira. Para mim é um prazer estar aqui e poder falar deste assunto. Ok, quero também dar as boas-vindas, que está dividindo aqui nossa bancada, nosso conselheiro, o presidente da fiscalização, Judá Torres. Seja bem-vindo, Judá. Olá, mais uma vez obrigado. Agradeço aí ao Amazônia Podcast, mais uma vez cedendo a casa para a gente trazer esse tema tão importante para a sociedade. Agradecer a presença do meu amigo deputado Jorge Lins e parabenizar desde já por essa importante iniciativa que com certeza vai trazer muitos frutos para a nossa sociedade, ajudar na formação do cidadão mais responsável com as suas finanças no futuro. E também agradecer, por último e não menos importante, a presença aqui do nosso conselheiro regional, nosso ex-presidente, ex-conselheiro federal, Erivaldo Lopes. Seja bem-vindo, Erivaldo. Tranquilo, estamos aí, vamos em frente. Deputado, vamos lá iniciar o nosso bate-papo. Primeiro, te parabenizar aí pela iniciativa. A gente sabe que 70% das famílias encontram-se endividadas por falta exatamente do que você colocou no seu projeto, que é a falta de conhecimento das suas finanças, gerenciamento das suas finanças, falta de educação financeira. De onde veio essa ideia, deputado? Então, essa ideia, na realidade, ela surgiu desde o momento em que eu, lá atrás, senti essa dificuldade, Marcos. Porque eu, como qualquer outra pessoa, eu não tive educação financeira nas escolas. E nós crescemos, a minha geração, particularmente a da década de 80, eu sou de 82, nós crescemos com a ideia de que a poupança sempre foi o melhor investimento. Quem nunca aqui ouviu o pai e a mãe falar assim, não, vamos fazer uma poupança para você. E à medida que a gente vai crescendo e a gente vai conseguindo ganhar o nosso próprio dinheiro, a gente vai começando a pensar como usar o dinheiro, como racionalizar os gastos. E daí a gente vai em busca de conteúdo voltado para a educação financeira. Essa relação de consumo, o que é ativo, o que é passivo. Você tem que ter uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade para que você faça aplicações para que no futuro você, através de um planejamento, consiga comprar uma casa, um carro, consiga cursar uma faculdade. Então eu tive essa dificuldade e eu precisei aprender por si próprio. Eu precisei ir atrás de conhecimento para que eu pudesse hoje ter uma vida financeira mais estabilizada. E, portanto, com base nessa dificuldade que eu enfrentei, é que eu hoje, como deputado estadual, penso que as nossas crianças de hoje, que serão os adultos do futuro, poderão ter um cenário bem diferente daquele que eu tive. Então, por que não, enquanto deputado, sugerir um projeto de lei que, com certeza, é um tema extremamente corrente, né? Hoje se fala muito em educação financeira, tanto é que desde 2017 a educação financeira já está na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, como conteúdo transversal, que aí a gente vai discutir um pouquinho. Eu tenho uma crítica à educação financeira como conteúdo transversal, porque ela é ministrada de forma fragmentada, então você não consegue ter uma continuidade, uma integração do conhecimento e assim formar o teu juízo de valor. Mas no Amazonas, infelizmente, na rede pública estadual de ensino, nós não temos educação financeira.
Então daí surgiu a ideia de nós fazermos esse projeto, de nós protocolarmos. A gente precisou de um tempo para desenvolver de que forma que a educação financeira poderia ser melhor implementada nas escolas, de maneira que os nossos jovens, as nossas crianças pudessem ter esses conhecimentos e aplicar na prática. Porque não adianta você ter a teoria e não saber aplicar na prática. Então a ideia do projeto é exatamente isso. É você ter o conhecimento, mas ao mesmo tempo ter condições de, à medida que você tem aquele conhecimento, você vai colocar em prática. Excelente. Judá? Não, eu gostaria aqui até de avançar, né? Justamente essa progressão do conhecimento, ela é totalmente necessária. Porque uma coisa é você ver um assunto agora, mínimo, daqui 6 meses você encontrar novamente um pouquinho mais de assunto, você vai acabar esquecendo e não vai conseguir ligar os pontos e aquilo não vai ter aplicabilidade na tua vida. E aí, deputado, eu gostaria de começar a debater aqui sobre os módulos, né, que a gente teria. E, assim, eu como economista eu lhe falo, ao meu ver, uma educação vai sair completa, educação financeira básica e completa para o estudante, porque os módulos estão muito bem divididos, estão muito bem acertados. Se a gente conseguir, de fato, implementar a totalidade do seu projeto de lei, sem dúvidas isso trará muito impacto. E aí eu digo mais, no projeto de lei, o senhor está instituindo isso nas escolas da rede pública, né? Isso com certeza deve ser levado também depois para as escolas da rede particular. Perfeitamente. Na realidade, nas escolas privadas, eu, pelo menos, já tive o conhecimento, algumas já incluíram como conteúdo transversal. E aí, eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente explicar um pouquinho o meu projeto. Então, como eu falei, a Base Nacional Comum Curricular já entende, né, já coloca a educação financeira como matéria obrigatória nas escolas de forma transversal. A transversalidade, no que ela se traduz? Você imagina o professor de História. Ele vai falar sobre a evolução da política monetária do Brasil nos últimos 100 anos. Aí o professor de Sociologia, de Filosofia, vai falar sobre a importância do dinheiro no nosso cotidiano e a relação de consumo. Quer dizer, o professor de História vai falar sobre política monetária, o professor de Sociologia vai falar sobre a relação de consumo, o professor de Matemática vai falar de matemática financeira. Como é que esse aluno ele vai conseguir contextualizar todo esse aprendizado de maneira que ele consiga ver isso e como aplicar isso na prática? Muito difícil. Então, essa fragmentação do conteúdo, que eu, particularmente, é uma crítica que eu faço à transversalidade da educação, no caso, a educação financeira como conteúdo transversal, e daí é que entra o nosso projeto. O nosso projeto é como se fosse uma matéria, educação financeira, só que no contraturno escolar, porque é até inconstitucional a gente querer implementar um projeto que possa interferir na grade curricular das escolas. Não passaria nunca na Assembleia. Então a ideia é no contraturno, uma matéria extracurricular. E aí tendo essa parceria com o CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Então a SEDUC entraria com estrutura e cronograma e o CETAM entraria com um corpo técnico. Ou seja, há quem diga, mas vai ter custo para o Estado. Não, se a SEDUC tem condições tem a estrutura, tem o local para que essas aulas sejam ministradas, no período da manhã, no período da tarde, ou seja, os alunos que estudam de manhã fazem à tarde, quem estuda à tarde faz o curso de manhã. Então não teria prejuízo, a escola está lá, está funcionando. Sim. E o corpo técnico, o CETAM, entraria. Tanto é que o CETAM, hoje você tem lá cursos de gestão de negócios, tem cursos de matemática financeira, você tem cursos de startup, de empreendedorismo, que são, digamos assim, disciplinas correlatas à educação financeira. Como é que você hoje vai falar de empreendedorismo e não vai falar de educação financeira, Marcos? Verdade. Não tem como. Como é que o empreendedor ele vai começar o seu negócio? Ele primeiro precisa ter um planejamento financeiro para iniciar o mínimo possível, para iniciar o negócio, e claro, vai depender do negócio. Ele inicia o negócio começa pequeno e ele vai crescendo. Mas para isso ele tem que ter noção de como ele vai fazer essas aplicações. Ele não vai poder gastar mais do que ele tem. Ele vai ter que racionalizar esse gasto para poder o negócio dele ir crescendo e crescendo. Ele vai em algum momento ter que se endividar. Ele vai preferir deixar o dinheiro dele aplicado, porque vai render por conta dos juros. E aí ele se endivida. Então o endividamento faz parte dentro de um limite permissivo, mas é possível, é passível da gente... E, deputado, realmente, dentro desse contexto de conhecimento,
E aí eu já diria que não é tão básico, é um ensino muito completo. O seu projeto de lei foi muito feliz nisso, está dando um ensino completo para o cara sair da escola, ele pode abrir o negócio dele se ele quiser, já ter as noções de custo, noções de empreendedorismo, aprender como é que trabalhar com o dinheiro dele. E realmente, dentro do seu projeto, não dá para a gente trabalhar de forma transversal, porque senão ele não vai ter a eficiência desejada. Só para a gente complementar, que você tocou, antes de passar a palavra para o Erivaldo, você tocou na questão dos módulos, só para o nosso telespectador entender, o PL, é o PL ou APL? É APL, desculpa, o PL. O PL. Foi muito bem estruturado, ele é composto por 4 módulos, que o Judá acabou de citar, mas eu vou ler para você que está nos ouvindo entender. Matemática financeira, taxa de juros e inflação. O módulo 2, relações de consumo. O módulo 3, planejamento orçamentário individual e familiar. E o módulo 4, aplicações financeiras, empreendedorismo e economia criativa. Se Deus quiser, o projeto for aprovado de fato, eu acho que isso vai causar, deputado, um impacto muito grande na vida das pessoas. Né? Porque é justamente o que falta. As pessoas não têm noção. Aquela pequena criança, ela se torna um adulto endividado, por quê? Porque não tem esse conhecimento. Erivaldo. Bom, Marcos, eu queria, assim, antes de mais nada, dizer que eu gostei do cara aqui. Esse é o nosso Erivaldo. Sabe por quê? Erivaldo. Deixa eu te falar, deputado, é o seguinte, eu já estive dentro da Assembleia. E quando eu fui presidente, estava presidente do Corecon em 2009, eu apresentei um projeto desse na Assembleia e ele não passou em nada. Inclusive através do deputado Josué Neto, que é economista, na época ele era deputado, e ele levou para a comissão de educação, que era presidida pelo Luiz Castro, e foi reprovada engavetada assim, sumariamente, sem nenhuma discussão. Então, e a sua justificativa, quando o Marcos perguntou por que o projeto, o que você falou foi muito surpreendente para mim, por isso que eu gostei da sua ideia, do projeto, porque você trouxe uma vivência pessoal, uma justificativa pessoal, com base nos fracassos que as pessoas como iguais a você e como iguais a nós, fracassam na vida por não ter as informações. As informações ausentes traz transtorno para as pessoas em ambas as áreas, financeira, em conjugal, empresarial, entendeu? Faltou informação, como é que você vai saber fazer? Você só sabe fazer o que você tem como embasamento, informação. Então, o teu projeto traz uma luz, entendeu? Nós já discutimos esse projeto, essa questão da educação financeira, dentro do Congresso Brasileiro que nós realizamos aqui em 2013, em Manaus. Nós trouxemos uma professora para falar sobre a psicologia econômica, que onde ela, no curso dela, dentro do Congresso, ela trouxe muitos estudantes para assistir aquilo ali. Aquilo ali marcou, porque ela fazia parte, ela que trouxe a ideia do curso dentro do Banco Central do Brasil para o Ministério da Educação, levando para o Nordeste todo. Então aquilo ficou marcado e a gente trouxe ela para ela fazer a palestra dela no Congresso. E a sua matéria, o projeto, você falou da questão da transversalidade. Por que ele não encontra êxito, ele não seria exitoso do ponto de vista prático? Porque nós somos um ser sistêmico, entendeu? Nós somos conectados por tudo que faz parte do conjunto da pessoa. Então, assim, se você não sistematizar o ensino, você também não tem uma profundidade verticalizada. E é isso que se precisa ser feito. Você não pode jogar informações fragmentadas na cabeça das pessoas, onde elas não vão ter condição de juntá-las para poder praticar e ter o êxito desejado. Então, essa questão da transversalidade, eu já ouvi falar sobre isso, e isso não é bom para a educação financeira. Entendeu? O que acho que as instituições, no caso a SEDUC aqui e o CETAM, essas instituições terão uma oportunidade ímpar para fazer valer essa instrução ou essa educação nas escolas públicas, dentro do que você falou aí no subturno, né?
No contraturno. No contraturno, que é para não prejudicar o andamento do currículo e as pessoas se aproveitarem disso. Entendeu? Porque finanças, ela está muito pulverizada na cabeça das pessoas. É só dívida, poupança, dívida, poupança. A finança, ela é muito mais profunda. Entendeu? Além do empreendedorismo, você tem as finanças pessoais, o orçamento familiar, que no teu projeto está prevendo isso aí, né? O orçamento familiar, isso é importante porque as pessoas não têm noção do que é investimento, como é que ele se subdivide, o que é investimento fixo, o que é capital fixo. O mercado de capital nas famílias brasileiras é um absurdo de estupidez e de ignorância. Só 5% da sociedade brasileira investe em bolsa de valores. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, Erivaldo, me permite, que a gente está falando projeto de lei, mas já foi aprovado, né? É isso já que eu ia perguntar, como é que está isso? Não, já foi aprovado. Mas ainda não foi sancionado. Todos os projetos de lei que são protocolados, nós iniciamos o processo legislativo. E aí ele passa em todas as comissões. Tem aquelas que são terminativas, né, que é o caso da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e também a de Assuntos Econômicos. Aí passa para a Comissão Temática Correlata, por exemplo. Se é uma matéria que está relacionada à educação, então vai para a Comissão de Educação. E ela passou em todas as comissões e agora no dia 6 de junho foi pautada na ordem do dia e foi aprovada. Poxa, que bom. Por todos os deputados que estavam ali presentes. Qual que é o próximo passo agora, deputado? O próximo passo é aguardar a sanção ou não do governador do estado. A gente está aí esperançoso de que a gente possa conseguir fazer desse projeto um projeto que se torne uma realidade aqui para o nosso estado do Amazonas. E assim, eu fico muito feliz realmente de poder, e é como eu falei, o Erivaldo captou bem, foi uma experiência que eu vivi, da dificuldade que eu tive e da gente perceber que realmente isso não é uma coisa só do GEORG. Tanto é que a prova disso é que essa pesquisa de inadimplência, a pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor, a PEIC, né, foi publicado agora em maio. 78% dos brasileiros, das famílias brasileiras, são endividadas. Falei 75, já está em 78. Né? Exatamente, o estado do Amazonas, aproximadamente 53% da população está inadimplente também, segundo o Serasa Experian, quer dizer, a segunda maior representatividade dentre todos os estados brasileiros de endividados está aqui no estado do Amazonas. E isso é cultural, a gente sabe, o brasileiro ele gasta mais do que ele ganha. Isso aí não tem jeito. É questão cultural. A questão, deputado, que, por exemplo, você fala assim, endividado, a dívida não é um problema. O problema é a qualidade dessa dívida, entendeu? Assim, a gestão da dívida. Como que você trabalha nessa dívida? Em função dessa falta de educação, você leva esse endividamento, seu endividamento ruim, péssimo, porque tem um endividamento saudável, entendeu? Perfeito. Porque a dívida saudável é aquela que você planeja em condições de pagamento dentro dos seus recursos, na condição dos seus recursos. Quando você não tem esse planejamento, a sua dívida ultrapassa a sua condição de pagar, aí vira um problema no endividamento, aí recorre à inadimplência. Essa daí vai ser a nossa missão em sala de aula, Erivaldo, se Deus quiser. Eu gostaria até de puxar essa sardinha logo para o nosso lado, que o deputado comentou aí sobre depois a aplicação dessa disciplina, né? Vai ser direcionado para a SEDUC, o CETAM vai contratar corpo técnico e tal, para estar no contraturno ministrando essa disciplina. E como o senhor bem falou, o professor de Sociologia dá um temazinho, o de Matemática outro tema, de História outro tema. Seria possível a gente fazer essa parceria com o CETAM para, na parte do corpo técnico, administrar essa disciplina? Ser economistas em sala de aula, para a gente contribuir com a sociedade aí? Olha, eu não tenho dúvida, eu acho excelente essa ideia. Eu sou um entusiasta da ideia de que os professores que deveriam ministrar esse curso de educação financeira nas escolas teriam que ser economistas mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, isso precisa ser trabalhado. Nós temos aí o CETAM, existe já um corpo técnico lá que eu acredito que deve haver economistas já trabalhando. E aí a ideia é que a gente realmente coloque economistas. Isso seria o ideal. Exato. Né? Então, assim, eu quero deixar claro para toda a classe dos economistas do estado do Amazonas
que eu apoio essa iniciativa. Acho que é importante nós termos pessoas qualificadas como vocês para ministrar um curso tão importante que vai impactar tão positivamente na vida dos jovens que hoje são jovens, são crianças, mas que lá na frente serão os adultos que vão construir o nosso Amazonas. E a gente com certeza conta com seu apoio, porque a gente sabe que não termina aqui, né? Vai para a sanção, depois vai para a aplicação, aí o CETAM vai elaborar um cronograma, vai ver como gerenciar isso tudo. E com certeza a gente vai ter muito mais reuniões com o senhor, com o CETAM, com a SEDUC, e a gente quer deixar logo essa parceria fechada aí para a gente trabalhar junto. Perfeitamente. O que eu entendo assim com relação ao seu projeto? Veja, porque você é como um homem público, e aí a gente apela ao governador que ele aproveite essa oportunidade, também se faça valer dessa iniciativa e seja o governador que aprove esse projeto, porque nunca teve. O que eu quero dizer aqui? É o seguinte, a gente não está querendo aqui oferecer o economista por querer fazer uma reserva de mercado da profissão do economista. Não é isso. A questão é qualificar a informação. Entendeu? Você colocou um projeto, virou lei. É lei agora acontecer a educação financeira nas escolas públicas. Mas quem será o administrador dessa disciplina? Será um matemático? Nada contra os matemáticos. São pessoas que estudam, trabalham para isso. Nada contra os geógrafos, os históricos, o professor de histórias. Nada contra ninguém. A questão é qualificar o ensino para ter êxito. Qual é o êxito disso? Qual é a visão que o deputado teve sobre isso? Famílias ajustadas financeiramente. As pessoas que não vivem financeiramente ajustadas em seus lares têm problema de relacionamentos. Tem problema dos pais com os filhos, da esposa com o esposo, entendeu? Do morador com o comércio. Ele se relaciona mal financeiramente com todo mundo. Isso traz um transtorno social. E não só social, viu, Erivaldo? Até questão de saúde também, saúde mental. Isso. Quantas pessoas, quantos chefes de família, pais de família ficam deprimidos por questões financeiras, e né? quantos divórcios são provocados por questão de desequilíbrio financeiramente entre uma pessoa e outra? Sim. Entendeu? Então, assim, essa falta de solidariedade financeira dentro da família, hoje dita moderna, se você não tivesse ajustado, você provoca uma instabilidade emocional e provoca os fins dos casamentos, entendeu? Dos divórcios. Mais ou menos, mais de 20% dos divórcios hoje são provocados por desequilíbrios financeiros. E você falou uma coisa também que eu achei assim importante, que é informação. Nós sem informação, a gente não é nada. Não é nada. E é por isso que a gente precisa possibilitar as nossas crianças, os nossos jovens, desde esta faixa etária, a terem acesso à informação. Informação de qualidade. Olha, quando eu comecei a aprender educação financeira, foi impressionante a mudança que esse conhecimento trouxe na minha vida. Eu falo isso com muita veemência, porque realmente foi um divisor de águas quando eu aprendi o pouco que eu sei de educação financeira, sobre investimentos, sobre a bolsa de valores, que eu sou um investidor, também conhecimento sobre renda fixa, sobre os produtos que nós temos de renda fixa. Isso com certeza deu uma virada de chave na minha vida. E até na questão de alguns valores meus, de prioridades. Então eu mudei muito a minha forma de pensar quando eu conheci a educação financeira. Então veja, se isso mudou o George, como que isso não vai mudar? Mesmo aquele que está numa fase adulta, eu aconselho que estudem educação financeira. Isso com certeza vai mudar significativamente a sua forma de ver. Eu acredito que essa temática é algo que ela não volta mais. É só daqui para frente, é daqui para melhor, com certeza. Quando eu entrei na Universidade Federal do Amazonas, eu tive um colega que ele veio através de intercâmbio de Cabo Verde, cursar economia aqui na UFAM comigo. E eu me impressionei porque no ensino médio dele, ele já tinha tido acesso a praticamente todo o nosso primeiro ano de formação. Ele já tinha estudado dentro do ensino médio. Você vê, então isso é algo que no Brasil agora eu acho que... quebrar essa cultura, né? No Amazonas a gente vai para frente e é daqui para melhor sempre. Você sabia que, Jorge, que nos Estados Unidos o ensino da educação financeira já parte da educação infantil, as crianças já entram dentro de um módulo que elas aplicam dinheiro que não é válido, né?
como se fosse uma bolsa de valor. Ele já conhece a estrutura, toda aquela emoção que a bolsa de valor provoca na gente como investidor. As crianças já começam a vivenciar isso. E o americano tem essa cultura de investir na bolsa de valores, né? Exatamente. Eles têm isso muito forte e com certeza. E eu acho que o impacto de você ensinar isso na infância é extraordinário. Porque realmente você vai adaptando aquela criança, você vai ensinando ela desde o início em que ela consegue ter discernimento, até ela ter discernimento das coisas. E dessa forma a gente consegue realmente sedimentar o conhecimento. Você vai criando uma autorresponsabilidade Exato. em todas as áreas da pessoa. Inclusive, você falou aí, olha, isso mudou minha vida. Por que mudou? Porque você teve uma luz, você teve uma visão diferente. A tua visão muda e o teu comportamento também muda. O Erivaldo, além de economista, é coach. Tô percebendo, né? Olha, o nosso bate-papo tá fantástico, nossa equipe está sinalizando ali que está chegando no nosso final. E então, deputado, eu gostaria mais uma vez de parabenizar você pela criação de um projeto de lei que de fato vai causar um impacto na vida da sociedade, né? Porque tem tanta coisa que a gente vê aí que é criado sem muito objetivo, mas você foi muito sagaz na criação. A gente fica na torcida que a gente consiga a sanção desse projeto. Em nome do Corecon, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que nós temos uma equipe técnica toda à sua disposição. Caso você queira, precise de alguma informação técnica a mais, pode contar conosco. Nossos conselheiros estão aptos ali a estar lhe auxiliando sem custo, com toda certeza. A gente está aqui à disposição. Suas palavras finais. Bom, Marcos, eu quero lhe agradecer o convite de estar hoje aqui no Corecast com todos vocês. Você que representa, aliás, vocês que representam o Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas, o meu mandato também está à disposição de vocês. É um projeto que, com certeza, eu não tenho dúvida, se sancionado pelo governador, vai, de fato, promover transformações muito positivas nessa questão da educação financeira, no caso, no âmbito escolar. E eu fico muito feliz de poder estar sendo o autor dessa proposta. Eu quero aqui, claro, agradecer a toda a minha equipe. A equipe que faz o meu mandato acontecer. Porque nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos uma equipe, nós temos as pessoas que trabalham, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, está aqui a Lúcia, que é minha assessora de imprensa, tá, o Eric, tá, as pessoas que fazem a coisa acontecer. E todos os nossos projetos, eu sempre procuro democratizar muito as nossas decisões na minha atividade parlamentar. Eu gosto de ouvir as pessoas técnicas. Eu sou médico, eu sei fazer cirurgia, eu sei atender medicina, mas todos os conhecimentos... Eu sou movido a desafios também. E economia sempre foi um desafio para mim. Eu já, por várias vezes, levei pautas relacionadas à economia, a desenvolvimento econômico do nosso estado, que é algo que me entusiasma bastante. E o meu mandato está à disposição. O parlamentar, eu estou como deputado estadual. E nós temos que batalhar e fazer da política um propósito de vida, de ajudar, de bem servir a população do nosso estado, de dar a minha contribuição, porque é tudo tão passageiro. Então eu procuro sempre prestigiar muito as pessoas que trabalham, que unem força comigo, porque é desta forma que a gente vai construindo um mandato que possa de fato mudar a vida das pessoas. Essa é a minha intenção, de estar na política com o propósito de bem servir, de ajudar e de ser útil ao nosso querido e amado povo do Amazonas. Excelente, muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Ajudar. Presidente, deputado, conselheiro Erivaldo, faço das suas palavras as minhas, lhe parabenizar, nos colocar à disposição. Acredito que quando o presidente falou, independente de estar todos os conselheiros aqui, eu acredito que ele fala em nome de todos. Isso é unanimidade dentro da nossa classe, a importância desse ensino. E só tenho a lhe parabenizar e nos colocar à disposição mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Erivaldo. Dizer que eu gostei do cara mesmo. O que é que eu posso fazer? Nós tivemos vários parlamentares economistas dentro da Assembleia. E o cara é médico, trouxe um projeto de educação financeira que tem tudo a ver com a nossa ideia, pô. Temos que apoiá-lo. Então o cara está de parabéns, você está de parabéns. Até ganhar um abraço, né, Erivaldo? E também parabéns. Parabéns também por você tá trabalhando com o Judá, como lhe assessorando, lhe ajudando aí. Judá é um camarada jovem, inteligente, dedicado, sério e responsável. Então, você está de parabéns e quero agradecer por a sua opção de escolher o Judá, porque representa tudo isso para a gente. Eu conheço o Judá
como pessoa fora do conselho, um amigo nosso. Então, assim, você está bem assessorado nessa parte, tá certo? E é isso aí. Assina embaixo também, isso aí. Nós, assim. E aqui falando em nome do presidente de todos os conselhos de economia, a gente também fica feliz e parabeniza você por esse ato, por esse seu projeto. Essa lei, que uma hora que ele vire uma lei, né? Se Deus quiser. Beleza, gente. Para você que está nos acompanhando, agradecer a sua audiência, dizer aqui que nós estamos aqui no oferecimento do estúdio Amazônia Podcast. Num dia que você quiser fazer um podcast, montar aqui um curso online, pode contar com as estruturas do Amazônia Podcast. Muito obrigado, até o próximo episódio.